Deus pode romper toda a crise hoje. Você está cansado de sentir o peso das dívidas, de ver as contas se acumularem, de não saber como o amanhã será. Talvez você acorde já com medo, imaginando como vai pagar o aluguel, a luz, a água, ou até mesmo a comida do dia. Talvez até já tenha chorado em silêncio, com vergonha de pedir ajuda, ou de admitir que não consegue mais lidar sozinho. Eu sei como é doloroso carregar essa luta. Não é apenas uma questão de dinheiro, é sua paz, sua dignidade e o futuro da sua família que parecem estar em jogo. Mas quero te lembrar de uma verdade poderosa. A provisão de Deus supre toda necessidade. A palavra nos diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Nova Almeida atualizada: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Essa promessa não é apenas para um povo distante no tempo, mas para você, hoje, aqui, agora. Quando você se aproxima de Deus em oração, você não está falando ao vento. Você está abrindo as portas do céu sobre a sua vida. E nesta oração, nós vamos pedir com fé que Ele destrua os grilhões das dívidas, quebre as correntes da escassez e libere sobre você uma nova estação de prosperidade. Não existe crise maior que o poder de Deus. Não estou dizendo que a oração é uma mágica, mas a oração é a chave que abre caminhos onde não havia saída. É o clamor que move o coração de Deus e traz respostas inesperadas. Você já deve ter ouvido testemunhos de pessoas que viram portas se abrirem do nada, oportunidades surgirem, e até dívidas sendo canceladas de formas que só podem ser explicadas como milagres. Isso é o poder da fé em ação. Hoje quero te convidar a se entregar totalmente a Deus nesta oração. Não com medo, não com dúvida, mas com esperança. Porque quando você ora com sinceridade, o céu se move. Fique comigo até o final. Esta oração precisa ser feita por completo, palavra por palavra. Ela será como uma semente lançada diante de Deus. E cada semente plantada em fé gera frutos. Deus já está agindo na sua vida. Havia um homem chamado Elias. Ele não era profeta, mas um trabalhador simples, pai de família, que vivia de pequenos serviços para sustentar a esposa e os 2 filhos. Durante um período difícil, perdeu o emprego fixo e, com o tempo, começou a se endividar. O cartão de crédito virou inimigo. Os juros cresceram como uma tempestade, e em pouco tempo, as contas eram maiores do que sua renda. Elias sentia o peso esmagador da vergonha. Muitas vezes, escondia as cartas de cobrança da esposa, para não vê-la chorar. Certa noite, sentado sozinho na cozinha, com a luz apagada para economizar energia, Elias chorou e disse em voz baixa: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, mas as dívidas parecem se multiplicar. Eu só quero dar paz para a minha família. Naquele instante, ele lembrou-se do versículo em Mateus capítulo 6, versículo 33, Nova Almeida atualizada. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando buscamos a Deus, Ele abre o impossível. No dia seguinte, Elias foi à igreja do bairro. O pastor pregava sobre a viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas pela obediência, viu o milagre da provisão em sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 12 ao 16, Nova Almeida atualizada. Elias sentiu que aquela palavra era para ele. Deus pode multiplicar o pouco. Animado por essa fé renovada, Elias decidiu se ajoelhar todas as noites e orar, não pedindo apenas dinheiro, mas pedindo direção. Ele dizia: Senhor, me mostra um caminho. Eu não quero apenas pagar dívidas, eu quero viver livre da escravidão financeira. Deus não quer que você seja escravo das dívidas. Poucos dias depois, um vizinho o procurou para oferecer um trabalho extra em uma oficina. Não era muito, mas era o suficiente para comprar comida
sem precisar de empréstimo. No mês seguinte, outro serviço apareceu. E pouco a pouco, as portas foram se abrindo. Elias começou a organizar suas contas, renegociar dívidas e, com disciplina e fé, viu cada corrente se quebrando. O mais impressionante é que, no meio desse processo, ele testemunhava paz. Ainda não tinha riqueza, mas já não havia medo. Ele entendeu que a oração não trouxe apenas soluções financeiras, mas trouxe coragem e clareza para enfrentar a crise. A oração não traz apenas dinheiro, traz paz. Assim como Elias, muitos hoje vivem sufocados pelas dívidas. Talvez você esteja nesse lugar agora, mas a mesma promessa que alcançou aquele homem está viva para você. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, Nova Almeida Atualizada, está escrito: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Essa palavra é uma chave espiritual. Não se trata apenas de dinheiro entrando, mas de Deus abençoando o trabalho das suas mãos. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. No testemunho de Elias, a virada não veio de uma loteria ou de algo instantâneo. Veio da fé colocada em prática, dia após dia, oração após oração. Talvez a sua oração hoje seja apenas um sussurro cansado, mas Deus ouve. Talvez o seu azeite pareça pouco, mas Ele multiplica. Talvez os boletos pareçam altos demais, mas Ele abre a porta da provisão. Por isso, nesta oração que vamos fazer juntos, você vai declarar como Elias declarou: Senhor, não quero viver de empréstimos, mas da Tua provisão. Deus é o dono do ouro e da prata, e essa certeza prepara o seu coração para a revelação central, a oração que vamos fazer agora juntos. Hoje é o dia da sua virada financeira. Senhor, meu Deus e Pai amado, eu me coloco agora diante da Tua presença, trazendo comigo todos aqueles que estão em oração neste momento. Tu conheces cada vida, cada coração, cada lágrima derramada em silêncio. Tu sabes das noites mal dormidas, da angústia de olhar para a pilha de contas e sentir o peito apertado. Tu sabes da vergonha de não conseguir prover como gostaria, da dor de ver a família preocupada, da sensação de fracasso que corrói a alma. Mas nesta hora, diante do Teu trono de graça, nós declaramos: não somos escravos das dívidas, somos filhos de Deus Pai. A Tua palavra nos garante em Salmos capítulo 37, versículo 25, Nova Almeida Atualizada: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa nos dá esperança. Ainda que tudo ao redor pareça escassez, o Senhor não abandona os que confiam em Ti. Neste momento, Senhor, clamamos para que cada dívida seja apresentada diante do Teu altar. Nós não negamos a realidade, mas afirmamos a fé. As cartas de cobrança, os boletos atrasados, os empréstimos, tudo está diante dos Teus olhos. E pedimos que o Senhor libere poder do céu para quebrar os grilhões da dívida. Deus é maior do que qualquer juro ou cobrança. Senhor, quebra agora o ciclo da escassez. Quebra o laço do consumismo desenfreado, que leva muitos a gastarem além do que podem. Quebra o espírito de ansiedade, que leva a comprar sem necessidade. Dá a sabedoria, Senhor, para que cada passo financeiro seja guiado pela Tua luz. Assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, multiplica os recursos dos Teus filhos. Que cada real em mãos seja como uma semente fértil, que produz muito mais do que se espera. Que o salário, por menor que pareça, seja suficiente. Que novas portas de emprego se abram. Que negócios engavetados voltem à vida. Pai, muitos que oram comigo agora sentem vergonha de pedir ajuda. Mas eu declaro em nome de Jesus, não há vergonha na dependência de Deus. O Senhor não nos envergonha, mas nos levanta com honra. Recordamos também o que está escrito em Provérbios capítulo 10,
Versículo 22, Nova Almeida Atualizada. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Senhor, nós não pedimos apenas riqueza, pedimos bênção, porque a verdadeira prosperidade é viver em paz, sem medo, sem correria, sem correntes que aprisionam. Prosperidade não é luxo, é liberdade. Senhor, olhe para aqueles que estão endividados até o limite. Alguns já não atendem telefone com medo de cobranças. Outros se escondem da família porque não sabem como contar a situação. Toca no coração deles agora. Dá coragem para enfrentar, negociar, organizar e reconstruir. E mais do que isso, Senhor, libere milagres. Que dívidas impagáveis sejam quitadas de forma inesperada. Que credores ofereçam acordos impossíveis de explicar. Que cheques esquecidos, valores retidos, direitos trabalhistas ou heranças venham à tona. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Neste instante, eu oro por quem já não tem forças. Que o Teu Espírito Santo desça agora, trazendo conforto e esperança. Que a mente cansada receba clareza. Que a alma angustiada receba paz. Que a casa vazia seja preenchida com provisão. Senhor, eu coloco cada família nas Tuas mãos. Que não falte pão sobre a mesa. Que não falte alegria no lar. Que cada lágrima seja transformada em testemunho. Que a falta de hoje seja o milagre de amanhã. E eu declaro no nome poderoso de Jesus Cristo, a miséria não tem autoridade sobre sua vida. Pai, libera uma nova unção financeira sobre o Teu povo. Que ideias criativas floresçam. Que dons esquecidos se transformem em oportunidades. Que talentos guardados sejam usados para prosperar. Porque o Senhor é o dono de tudo, o dono do ouro e da prata. Como está escrito em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Nova Almeida Atualizada. Minha é a prata e meu é o ouro. Deus pode romper toda a crise hoje. Você está cansado de sentir o peso das dívidas, de ver as contas se acumularem, de não saber como o amanhã será. Talvez você acorde já com medo, imaginando como vai pagar o aluguel, a luz, a água, ou até mesmo a comida do dia. Talvez até já tenha chorado em silêncio, com vergonha de pedir ajuda, ou de admitir que não consegue mais lidar sozinho. Eu sei como é doloroso carregar essa luta. Não é apenas uma questão de dinheiro. É sua paz, sua dignidade e o futuro da sua família que parecem estar em jogo. Mas quero te lembrar de uma verdade poderosa. A provisão de Deus supre toda necessidade. A palavra nos diz, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Nova Almeida Atualizada: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Essa promessa não é apenas para um povo distante no tempo, mas para você. Hoje, aqui, agora. Quando você se aproxima de Deus em oração, você não está falando ao vento. Você está abrindo as portas do céu sobre a sua vida. E nesta oração, nós vamos pedir com fé que Ele destrua os grilhões das dívidas, quebre as correntes da escassez e libere sobre você uma nova estação de prosperidade. Não existe crise maior que o poder de Deus. Não estou dizendo que a oração é uma mágica, mas a oração é a chave que abre caminhos onde não havia saída. É o clamor que move o coração de Deus e traz respostas inesperadas. Você já deve ter ouvido testemunhos de pessoas que viram portas se abrirem do nada, oportunidades surgirem e até dívidas sendo canceladas de formas que só podem ser explicadas como milagres. Isso é o poder da fé em ação. Hoje quero te convidar a se entregar totalmente a Deus nesta oração. Não com medo, não com dúvida, mas com esperança. Porque quando você ora com sinceridade, o céu se move. Fique comigo até o final. Esta oração precisa ser feita por completo, palavra por palavra. Ela será como uma semente lançada diante de Deus. E cada semente plantada em fé gera frutos. Deus já está agindo na sua vida. Havia um homem chamado Elias.
Ele não era profeta, mas um trabalhador simples, pai de família, que vivia de pequenos serviços para sustentar a esposa e os 2 filhos. Durante um período difícil, perdeu o emprego fixo e, com o tempo, começou a se endividar. O cartão de crédito virou inimigo. Os juros cresceram como uma tempestade, e em pouco tempo, as contas eram maiores do que sua renda. Elias sentia o peso esmagador da vergonha. Muitas vezes, escondia as cartas de cobrança da esposa, para não vê-la chorar. Certa noite, sentado sozinho na cozinha, com a luz apagada para economizar energia, Elias chorou e disse em voz baixa: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, mas as dívidas parecem se multiplicar. Eu só quero dar paz para a minha família. Naquele instante, ele lembrou-se do versículo em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nova Almeida atualizada. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando buscamos a Deus, Ele abre o impossível bloco 2, história completa, transição. No dia seguinte, Elias foi à igreja do bairro. O pastor pregava sobre a viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas pela obediência, viu o milagre da provisão em sua casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 12 ao 16, Nova Almeida atualizada. Elias sentiu que aquela palavra era para ele. Deus pode multiplicar o pouco. Animado por essa fé renovada, Elias decidiu se ajoelhar todas as noites e orar, não pedindo apenas dinheiro, mas pedindo direção. Ele dizia: Senhor, me mostra um caminho. Eu não quero apenas pagar dívidas. Eu quero viver livre da escravidão financeira. Deus não quer que você seja escravo das dívidas. Poucos dias depois, um vizinho o procurou para oferecer um trabalho extra em uma oficina. Não era muito, mas era o suficiente para comprar comida sem precisar de empréstimo. No mês seguinte, outro serviço apareceu e, pouco a pouco, as portas foram se abrindo. Elias começou a organizar suas contas, renegociar dívidas e, com disciplina e fé, viu cada corrente se quebrando. O mais impressionante é que, no meio desse processo, ele testemunhava paz. Ainda não tinha riqueza, mas já não havia medo. Ele entendeu que a oração não trouxe apenas soluções financeiras, mas trouxe coragem e clareza para enfrentar a crise. A oração não traz apenas dinheiro, traz paz. Assim como Elias, muitos hoje vivem sufocados pelas dívidas. Talvez você esteja nesse lugar agora, mas a mesma promessa que alcançou aquele homem está viva para você. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, Nova Almeida atualizada, está escrito: O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Essa palavra é uma chave espiritual. Não se trata apenas de dinheiro entrando, mas de Deus abençoando o trabalho das suas mãos. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. No testemunho de Elias, a virada não veio de uma loteria ou de algo instantâneo. Veio da fé colocada em prática. Dia após dia, oração após oração. Talvez a sua oração hoje seja apenas um sussurro cansado, mas Deus ouve. Talvez o seu azeite pareça pouco, mas Ele multiplica. Talvez os boletos pareçam altos demais, mas Ele abre a porta da provisão. Por isso, nesta oração que vamos fazer juntos, você vai declarar como Elias declarou: Senhor, não quero viver de empréstimos, mas da Tua provisão. Deus é o dono do ouro e da prata, e essa certeza prepara o seu coração para a revelação central. A oração que vamos fazer agora juntos. Hoje é o dia da sua virada financeira. Hoje é o dia da sua virada financeira. Senhor, meu Deus e Pai amado, eu me coloco agora diante da Tua presença, trazendo comigo todos aqueles que estão em oração neste momento. Tu conheces cada vida,
cada coração, cada lágrima derramada em silêncio. Tu sabes das noites mal dormidas, da angústia de olhar para a pilha de contas e sentir o peito apertado. Tu sabes da vergonha de não conseguir prover como gostaria, da dor de ver a família preocupada, da sensação de fracasso que corrói a alma. Mas nesta hora, diante do teu trono de graça, nós declaramos: não somos escravos das dívidas, somos filhos de Deus Pai. A tua palavra nos garante em Salmos capítulo 37, versículo 25, Nova Almeida atualizada. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa nos dá esperança. Ainda que tudo ao redor pareça escassez, o Senhor não abandona os que confiam em Ti. Neste momento, Senhor, clamamos para que cada dívida seja apresentada diante do Teu altar. Nós não negamos a realidade, mas afirmamos a fé. As cartas de cobrança, os boletos atrasados, os empréstimos, tudo está diante dos Teus olhos. E pedimos que o Senhor libere poder do céu para quebrar os grilhões da dívida. Deus é maior do que qualquer juro ou cobrança. Senhor, quebra agora o ciclo da escassez. Quebra o laço do consumismo desenfreado, que leva muitos a gastarem além do que podem. Quebra o espírito de ansiedade, que leva a comprar sem necessidade. Dá sabedoria, Senhor, para que cada passo financeiro seja guiado pela Tua luz. Assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva, multiplica os recursos dos Teus filhos. Que cada real em mãos seja como uma semente fértil, que produz muito mais do que se espera. Que o salário, por menor que pareça, seja suficiente. Que novas portas de emprego se abram. Que negócios engavetados voltem à vida. Pai, muitos que oram comigo agora sentem vergonha de pedir ajuda. Mas eu declaro em nome de Jesus: não há vergonha na dependência de Deus. O Senhor não nos envergonha, mas nos levanta com honra. Recordamos também o que está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 22, Nova Almeida atualizada. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Senhor, nós não pedimos apenas riqueza, pedimos bênção, porque a verdadeira prosperidade é viver em paz, sem medo, sem correria, sem correntes que aprisionam. Prosperidade não é luxo, é liberdade. Senhor, olhe para aqueles que estão endividados até o limite. Alguns já não atendem telefone com medo de cobranças. Outros se escondem da família porque não sabem como contar a situação. Toca no coração deles agora. Dá coragem para enfrentar, negociar, organizar e reconstruir. E mais do que isso, Senhor, libere milagres. Que dívidas impagáveis sejam quitadas de forma inesperada. Que credores ofereçam acordos impossíveis de explicar. Que cheques esquecidos, valores retidos, direitos trabalhistas ou heranças venham à tona. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Neste instante, eu oro por quem já não tem forças. Que o Teu Espírito Santo desça agora, trazendo conforto e esperança. Que a mente cansada receba clareza. Que a alma angustiada receba paz. Que a casa vazia seja preenchida com provisão. Senhor, eu coloco cada família nas Tuas mãos. Que não falte pão sobre a mesa. Que não falte alegria no lar. Que cada lágrima seja transformada em testemunho. Que a falta de hoje seja o milagre de amanhã. E eu declaro no nome poderoso de Jesus Cristo: a miséria não tem autoridade sobre sua vida. Pai, libera uma nova unção financeira sobre o Teu povo. Que ideias criativas floresçam. Que dons esquecidos se transformem em oportunidades. Que talentos guardados sejam usados para prosperar. Porque o Senhor é o dono de tudo, o dono do ouro e da prata. Como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8, Nova Almeida atualizada. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.